isso aí, voltamos e o primeiro bloco nós terminamos conversando com você sobre os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais. Gente, explane pro pessoal, existe efeito colateral nesta terapia? Não, não existe nenhum efeito colateral, não tem nenhum risco para o paciente, não tem nenhuma possibilidade de prejudicar em nenhum sentido. Realmente, a única coisa que a gente observa desde o início são os benefícios, né? Assim, como vai variar de pessoa para pessoa e do protocolo, e óbvio da área que está trabalhando. Então, algumas pessoas já sentem um efeito, uma melhora, tem uma sensação, né? Com uma única sessão, e normalmente a partir da 10ª ou depois de 20, 30 sessões é que começa a apresentar uma melhora efetiva na intenção, né? Na direção do objetivo. Ela não está sugestionada de que essa primeira já levou ela para um bom porto? Como a gente estava falando que trabalha direto com o inconsciente, não tem nenhuma possibilidade de ter um efeito placebo, um efeito psicológico. Entendi. Não tem mesmo. E gerou-se muita dúvida sobre eletrodos. Vou ter que raspar minha cabeça em alguns pontos? Existe isso? Não, não precisa. Teve até um caso, né, que o rapaz tinha dread, né, e era bem difícil, porque na verdade a gente precisa só separar o cabelo, né. Então, o eletrodo é mais ou menos desse tamanho, só que a região do cérebro que ele capta é um pouquinho maior. Então, se não der para botar exatamente em cima, se estiver próximo já está bom. Então, a gente só precisa afastar o cabelo, de maneira alguma raspar nada, coloca o eletrodo ali, não tem incômodo nenhum. Né? A gente tem uma touca também que facilita um pouco, então a gente coloca o eletrodo, a gente trabalha com o eletrodo e tem a opção da touca. A touca de algumas pessoas podem se incomodar porque fica prendendo aqui no queixo, mas não é nada que machuque, nada. Eu chego lá e penso em nada? Não, não precisa pensar em nada. Inclusive algumas pessoas gostam de assistir um programa, qualquer coisa que goste, uma série, um filme, ou ouvir a própria música, porque o importante é que ela receba o estímulo, que seja visual ou auditivo. Então, ela pode estar vendo um filme, se tiver com o fone, ela vai estar recebendo o estímulo do momento exato da onda. E isso o cérebro capta, é inconsciente, é um processo... Isso vai chegar no monitor que vocês vão ler, como sábios. Sem dúvida nenhuma, é a terapia do futuro, porque toda a ciência precisa... está conectada à tecnologia, né? Hoje em dia é uma questão de assertividade e de alguma forma, como eu posso dizer, não existe mais uma ciência que não esteja ligada à tecnologia. Então, a psicologia ela também, e a neurociência como um todo, que eu só trabalho com neurociência há muitos anos, ela precisa estar ligada, conectada com a tecnologia para mensurar cada vez mais as coisas e, como você mesmo falou, né, a questão de você conseguir enxergar em 3D um exame de como realmente está seu cérebro. E que você não está se auto-sabotando, né? Isso é perfeito. E também a questão seguinte, que eu acho muito interessante dizer, que conforme a gente vai treinando então o cérebro, como eu brinquei, a pessoa precisa levar o cérebro dela para o consultório e saber que ela está sendo realmente trabalhada. O cérebro dela está sendo, de fato, treinado em todas as áreas que são necessárias. E depois que você para os treinos, o seu cérebro ele continua se trabalhando sozinho, porque ele já está autorregulado e ele já abriu novos caminhos dentro dessa neuroplasticidade cerebral. Ou seja, gente, não é aquela terapia, vamos dizer, que assim te escraviza. Você vai ficar para o resto da sua vida no pé do seu psicólogo. Não. Ela é uma terapia, é um treino, né? Chama-se treino. E é um treino que depois de um período, o seu cérebro já fica batendo continência para ele mesmo. Ele não precisa mais dos profissionais, do eletrodo, de nada mais. Sim, a não ser que apareçam outras situações na vida em que a pessoa precise realmente desenvolver as habilidades. Por exemplo, ela recaiu, digamos assim. Não necessariamente, por exemplo, ela não era esportista. De repente ela se encontra num esporte e ela quer melhorar o desempenho dela no esporte. Tá. Então, ela pode voltar para daí fazer um outro protocolo. Por falar em recaiu, alcoólatras, adictos, drogas, vocês conseguem atuar nessa área? Sim, totalmente, dentro de qualquer tipo de vício, porque como a gente já falou, né, nesse auto-boicote é que estão os vícios. Os vícios eles já são uma forma de nos auto-boicotar,
por Sim, questões a internas. droga, o álcool. Por questões internas, e que o ápice, né, a pontinha do iceberg é a necessidade, é uma ansiedade por algo externo. Então, qualquer dependência química ou psicológica, o neurofeedback atua, nossa, maravilhosamente bem, como em todas as outras áreas, Então, né? as clínicas deveriam tê-los, não é? Com toda certeza. É que ainda é o começo dessa nova era. A neurociência está avançando cada dia mais e daqui a pouco realmente todo mundo vai estar tendo acesso a isso. E eu fiquei tão interessada que no final das contas eu fui mesmo a fundo pesquisar e vocês me trouxeram muitas respostas. Por exemplo, as empresas já estão tendo o neurofeedback empresarial. Por quê? Uma grande empresa, ela não vai apostar todo carteado nela em uma pessoa que talvez não gere lucro, não gere dividendos, não gere retorno, né? Em assim sendo, as empresas estão apostando em vocês. Perfeito, porque o empregador precisa, de fato, ter essa consciência, né, certinha, a assertividade ali do candidato, ele realmente é eficiente, ele é eficaz para esse cargo, né, altos cargos, principalmente, em que depende muito o lucro da comunicação, da inteligência, da cognição como um todo, ser extremamente assertivo dentro daquela função. Ou, simplesmente, uma área que não vai precisar tanto da cognição, mas vai precisar de extrema atenção, erros, né, não pode ter erros humanos. Tem algumas funções que não podem ter erros humanos, de extrema atenção e foco, memória. Não aqueles que conversam com outros e fazem negócios com outras pessoas, até aquele que trabalha sozinho num cubículo, a empresa precisa que ele esteja atento como uma máquina, um robô, né? Sim, então esses cargos precisam ter uma assertividade de 100%. Né, porque realmente são cargos de muita responsabilidade. Então, o legal é que a empresa, então, nos contrata para fazer essa avaliação dos candidatos e podem mensurar praticamente, né, a todas as funções neuronais desse candidato e ver realmente esse está apto, esse está mais ou menos apto, esse está apto para a linguagem. Isso gera uma responsabilidade tanto, né? Muito, mas assim, são exames, né? Então essa avaliação ela é impecável mediante a isso, porque não tem como ter erro. O cérebro ele vai estar ali evidente. E é maravilhoso isso, porque antes a gente tem os testes psicológicos, claro, e são muito eficazes, né? Claro, e vão continuar sendo, mas realmente uma visão dinâmica de tudo isso e concreta é muito mais assertivo. Vocês escutaram, gente? Visão concreta, é um mapeamento concreto, não é um achismo como era, né, antigamente, a psicologia, vamos ver onde é que a gente alcança, não. O de vocês é um mapeamento mesmo. É chegar no cerne, na raiz do problema, ou não problema, simplesmente eu quero me melhorar, me auto-melhorar. Perfeito. Não é assim? E como o Cássio disse, né, a partir do momento que a gente vai fazendo os treinos, a gente vai reavaliando de novo. O paciente ele vai vendo concretamente ali como que o cérebro dele foi se desenvolvendo. Graças a Deus, já não tenho mais tanto alfa aqui, porque eu estava muito lerda, eu estava muito lenta, eu estava muito desatenta. Agora meu alfa já melhorou, meu alfa está lá atrás, eu estou conseguindo refletir, raciocinar, ter foco, atenção, memória, disciplina. Muitas pessoas não conseguem chegar a resultados porque elas não têm isso, simplesmente isso, né? É uma ansiedade por não conseguir você ter foco, atenção e disciplina. E então uma mãe pode levar uma criancinha de 5 anos para vocês? Com certeza. Ela fala, meu filho está disléxico, ele não presta atenção em nada, pode levar. Em transtornos de déficit de atenção, são resultados, nossa, muito significativos, porque é rápido. Eu estou lá amanhã, gente. É rápido e faz com que a criança comece a perceber que, mesmo com a parte medicamentosa, ela não vai parar imediatamente de tomar os remédios, mas ela vai percebendo que se ela tomando os remédios, ela começa até a ficar pior, porque o cérebro vai se autorregulando e quando ela continua a medicação, ela vai percebendo piora. Então, aos pouquinhos, com um trabalho claro com o próprio psiquiatra da pessoa, vai diminuindo automaticamente tudo isso. Ou seja, exclui o psiquiatra. Não. É interessante falar também que a gente faz um trabalho em conjunto com o psiquiatra, né? Porque em muitos casos a medicação é necessária, então o paciente muitas vezes chega com uma medicação que não pode se suspender naquele momento. A gente pede às vezes para evitar tomar café, por exemplo, que pode atrapalhar, pode influenciar no resultado.
na hora do mapeamento, né? Mas a medicação que precisa ser tomada, ele continua tomando. Só que o que acontece é que com o tempo, conforme ele vai apresentando uma memória, uma melhora, a medicação pode ser reduzida. Lógico que, em conjunto, quem vai decidir isso é o psiquiatra, né? Então, porque, por exemplo, se ele tem um transtorno de ansiedade e ele está trabalhando isso, o remédio, com o tempo, pode atrapalhar no sentido que ela falou, porque já se torna um pensamento um pouco lento. Então, é possível que ele largue o remédio, né? Mas aos poucos e sempre com acompanhamento psiquiátrico. Muito bacana, gente. Olha, gente, no frigir dos ovos mesmo, que eles estão trazendo para Avaré, a Flávia deu uma pincelada no começo, é o doutor Neurônio, não é assim? É assim. Fale-nos mais sobre isso. O doutor Neurônio está com muitas novidades, a gente está trazendo para Avaré. Uma delas é o neurofeedback, e que já é extremamente amplo e eficaz. E, em conjunto com isso, nós dois, em conjunto, eu e Cássio, vamos trabalhar, fazer terapia de casal juntamente, né? Então, o casal sendo trabalhado por nós como casal Mas de depois terapeutas. eu vou querê-los ambos aqui novamente em um programa para eles falarem só sobre isso. Para nós, os casais que temos problemas aí, tá bom, gente? Hoje ficaremos ainda dissecando um pouco mais. É pena que nós não estamos juntos para vocês fazerem as perguntas. O doutor Neurônio. Então, a gente estava falando que não tem possibilidade de um efeito psicológico, placebo, até mesmo porque acontece da pessoa chegar lá e, a partir do mapeamento, descobrir o que tem de disfuncional. Por exemplo, já aconteceu do paciente, acontece muito com criança, né? Ou então com uma pessoa que sofreu trauma e esqueceu. Mas acontece muito com criança, ela tem um problema que a gente tem que perguntar para os pais, porque eles não sabem o que aconteceu, a criança não fala, só que a gente identifica no cérebro. Então, se houve um trauma, existe um registro no cérebro, né, desse trauma, e a gente percebe isso no mapeamento. Aí a gente, se for no caso de criança, a gente conversa com os pais e isso é confirmado realmente. Então, a gente não tem possibilidade realmente de ter efeito psicológico. É direto com o inconsciente, o cérebro. Entendi. E se o paciente disser, não, eu não estou afim de fazer essa terapia agora, mas eu estou realmente querendo ver, é totalmente possível. Faça o exame para ver como é que o cérebro se encontra mediante as atividades cerebrais, e quando ela decidir, ela vê, né? Ela vê realmente as necessidades concretas do Então, exame. é independente. É independente. Não Então, que você vá fazer esse mapeamento com eles, vai precisar fazer o tratamento. Isso. Eles entregam o seu problema, entregam nas suas mãos. Só leva seu cérebro. nas suas mãos. É. E aí a pessoa retorna quando ela vê a necessidade. Né? E lembrando, né, atendemos a Avaré região, e o neurofeedback é só, na verdade, um início de uma nova era tecnológica dentro da neurologia. Muito bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecê-la, Flávia, estar com você novamente. Vocês sabem que ela é minha irmã, né, povo? Claro que sabe. O Cássio, querido, obrigado, psicólogo também, que veio aqui nos contar sobre o doutor Neurônio. E quero tê-los a ambos aqui novamente, num quadro separado, falando sobre a terapia de casais, né? Quem aí está vivendo um Olimpo? Nem sempre, né? Então é isso, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. No Camarim, com Camila Cléo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.